Bom, finalizamos o vídeo de ontem, assim, meio ansioso para falar sobre o rei Senaqueribe atacando Judá. Então hoje nós vamos começar pelo rei Senaqueribe, depois a gente vai falar um pouco sobre o testemunho do nosso devocional e depois a gente fala um pouco sobre o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 9 de junho de 2026 e o tema de hoje é nosso lugar seguro. Lugar seguro só perto de Deus. O texto bíblico começa no livro de 2 Crônicas, capítulo 32 e 33, é o texto que nós vamos ler hoje. Começa o texto dizendo que, passando-se algum tempo daquela reforma que houve, daquele renovo espiritual que houve lá no templo de Judá, dos irmãos ofertando, dos irmãos contribuindo, dos sacerdotes felizes, dos sacrifícios lá, dos ídolos tudo quebrado, das estátuas tudo quebrada, né? A idolatria tinha sido erradicada, o povo de Judá feliz. Aí a Bíblia diz, o que eu falei ontem, é que o adversário, ele não quer ver a igreja prosperando, a igreja feliz, o povo adorando. O adversário das nossas almas, ele não quer ver o povo dizimando, ele não quer ver o povo ofertando, ele não quer ver o povo, ele quer ver o povo na dívida, ele quer ver o povo, sabe, com débito, ele quer ver o povo chorando, churumingando, ganhando muito, mas gastando muito, ganhando muito, ficando com pouco. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o desejo dele é que a pessoa tenha um salário, receba aquele salário em um saquitel furado, né? E a Bíblia diz aí, irmãos, que depois que o povo fizeram isso, Satanás se levantou-se, né? A pessoa de Senaqueribe, e a Bíblia diz que Senaqueribe agora vem lutar contra Judá, contra o rei Ezequias em Judá. A Bíblia diz que Ezequias naquele dia estava em paz, então como ele estava em paz, ele mandou fazer algumas reformas nos muros de Judá. Ele levanta os muros, ele vai olhar os muros, as brechas do muro, e eu trouxe aqui alguma lição espiritual para nós. Eu coloquei aqui no meu rascunho, e eu coloquei assim, olha, o nosso muro, né, porque nós somos muro, né, o nosso muro pode ser alto do jeito que for. Se tiver brechas, vai ruir. Se tiver brecha, vai cair. Por isso que nós precisamos, como homens, como mulheres de Deus, nós precisamos fechar a brecha. Fechar a brecha da nossa vida pessoal, fechar a brecha da nossa moral, fechar a brecha do caráter. É mais ou menos assim, comprou, pague, pediu emprestado, devolve, disse que ia, vá, disse que ia fazer, não consegue, fale a verdade, não dê desculpas esfarrapadas, porque Deus também não aceita desculpa esfarrapada, e as pessoas reconhecem ou conhecem quando nós lhe damos uma desculpa esfarrapada. Sabe, irmãos, há pessoas que prometem dizendo assim, amanhã eu vou, amanhã eu faço, e não consegue. Claro que nós somos seres humanos e nós não podemos, às vezes, para nós cumprirmos uma palavra, para nós cumprirmos um compromisso, a gente depende de algumas circunstâncias. Então ocorrem algumas circunstâncias ao nosso redor que foge a nossa capacidade de resolver aquilo, de fazer aquilo. Então qual é o nosso papel, qual é o nosso dever? Meu irmão, meu amigo, eu não posso fazer porque aconteceu isso, isso e isso, eu estava esperando que isso desse certo, mas não deu. Ou então, antes de fazer o negócio, já fale para ele, olha, eu vou fazer o meu compromisso com você, confiante que isso e isso e isso vai acontecer. Se isso e isso e isso não acontecer, eu não vou conseguir arcar com o meu compromisso. Sendo assim, você fecha algumas brechas que pessoas abrem. Brecha no casamento, brecha na vida pessoal, brecha na vida familiar, brecha no trabalho, brecha com o patrão. Então feche as brechas do muro da sua vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós. Além dele fechar as brechas do muro, a Bíblia diz que ele chama o povo e anima o povo. Pessoas desanimadas desanimam outros. Dizem que quando o liderado se senta, o povo se deita. Então o líder não se sente perante o povo, não se sente perante o problema. Esteja de pé e a igreja ficará de pé com você. Dobre o joelho e a igreja se dobrará com você. Você vai ver o que acontece aí com o rei Ezequias. A Bíblia diz que eles agora recebem uma ameaça do rei da Síria, né?
A Bíblia diz que a ameaça era a seguinte, deixa eu ver. O rei Senaqueribe manda representantes dele para afrontar Judá, para afrontar Israel, para afrontar o rei Ezequias e zombar de Deus. Ele diz para o povo assim: não acredite em Ezequias. Ezequias está mentindo para vocês. Ezequias, ele não vai garantir a vitória de vocês. Ezequias está mentindo para vocês. E outra coisa, o Deus que vocês servem, qual é a nação que vocês ouviram dizer que eles tinham livrado o povo da nossa mão? Porventura, o Senaqueribe mandou dizer isso, né? Porventura, os meus antepassados que foram reis entraram em alguma batalha e perderam? Os camaradas eram afrontosos mesmo, né? Então fique sabendo de uma coisa, que não é o Deus de vocês, que não é o Deus de Israel, que vai dessa vez nos afrontar, que vai dessa vez ganhar a batalha. Então não façam isso. E a Bíblia diz que eles afrontaram, zombaram e zombaram até mesmo de Deus. Tem gente, irmãos, que é afoito demais. O que eu falei para você? Se o líder se levanta, o povo se levanta com ele. A Bíblia diz que Ezequias, ele vai orar ao Senhor no templo. Junto com ele vai o profeta Isaías e todo o povo. Nesse texto que nós lemos aqui, não conta muita coisa da sua oração, do profeta que Deus levantou, do profeta que o Senhor levantou, dizendo assim: assim diz o Senhor, esta peleja não é vossa, parai e ficar em pé. Não, aqui não traz nada disso, só traz as ocorrências, né, de como foi que Deus agiu e tal. Mas o que eu quero trazer é que o rei, ele vai orar, ele ora com o povo, ele ora com Isaías, e Deus fala com esse povo. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, um anjo do Senhor matou todos os exércitos, todos os comandantes, todos os oficiais do rei, matou todos, só ficou o rei. Aí a Bíblia diz que o rei foge envergonhado. Glória a Deus, o rei foge envergonhado. Ele entra dentro da casa do seu Deus, e quando ele chega lá dentro da casa do seu Deus, os seus próprios filhos o matam. Triste, não é verdade? Zombar de Deus é coisa séria. O texto lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Deus não se deixa, o texto diz assim: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Outro texto diz: de Deus não se zomba. Tá, mas aqui também no livro de Crônica tem algo que lá em 2 Reis não tem. Por exemplo, a Bíblia diz que depois dessa situação, Ezequias fica doente. Ezequias fica doente. E essa doença de Ezequias, a Bíblia diz que vem o profeta Isaías até ele e diz: põe a tua casa em ordem, senão tu vai morrer, né, da cama, vai morrer e não viverás. Lá dizem no livro do profeta Isaías e lá em 2 Reis. Mas aqui já não traz esse assunto. Traz um assunto totalmente diferente. Diz que ele ficou doente, Deus operou um milagre na sua vida. Porém, olha o que esse texto diz, eu achei bem interessante. Porém, a Bíblia diz que passando-se uns dias, ele ficou orgulhoso. O orgulho subiu ao coração de Ezequias. Aí Deus ficou nervoso com ele, tá? Deus ficou irado com ele, ficou nervoso. Aí a Bíblia diz que vem um soldado de Babilônia, olha tudo, né? A cidade, olha a capital, traz presente para ele. Bom, aí aqui também não trata de mais outro assunto, diz: Ezequias morreu e o seu filho Manassés vive ou reina em seu lugar. Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. Eu vou passar aqui bem rápido aqui sobre Manassés. Manassés começa a reinar com 12 anos de idade. A Bíblia diz que ele começa sendo um homem muito mau. Ele adora as estrelas do céu, ele adora a lua, ele adora o sol, ele adora os astros. Ele faz no pátio do templo, ele levanta
altares para adorar o sol, para adorar a lua, para adorar os astros. A Bíblia diz que ele adora muitos ídolos. A Bíblia diz que ele chega até a consultar feiticeiro, ele faz feitiçaria, ele vai lá nos médios. O camarada ficou totalmente desviado, totalmente desviado. Aí a Bíblia diz aqui nesse texto que o rei, mais uma vez, Deus levanta o rei da Síria contra ele. E quando o rei da Síria se levanta contra ele, veja só, são dois textos totalmente diferentes. Segundo Reis, capítulo 21, só conta a maldade do Manassés. E quando eu leio lá no livro de Segundo Reis, capítulo 21, eu fico revoltado com Manassés, porque lá não trata da conversão de Manassés, deixa Manassés lá na lama. Deixa Manassés um homem derrotado, um homem cheio de pecado, um homem, sabe, idólatra, um homem feiticeiro, um homem, sabe, joga ele na lama de uma tal maneira e ele fica lá, soterrado, parece que até pisa nele e atola o pé dele na lama. Porém, aqui no livro de Segundas Crônicas, diz que ele ora ao Senhor. Aí eu até escrevi no rascunho aqui, escrevi na minha Bíblia: ainda bem, Manassés, que houve alguém que escreveu o livro de Segundas Crônicas, capítulo 33, apontando que o fim da sua vida foi melhor do que o começo. Ele se converteu ao Senhor. E a Bíblia diz que, como ele se converteu ao Senhor, o Senhor trabalhou de uma maneira tão poderosa, que esse homem quebrou todos os ídolos de novo e colocou todo o povo de Israel a adorar ao Senhor novamente. Eu acho isso uma coisa linda, uma coisa poderosa, a maneira que Deus trabalha na vida do homem e a maneira que Deus o transforma. Vale a pena ler Segundas Crônicas, capítulo 21, depois você lê Segundo Reis, capítulo 21, e depois você lê Segundas Crônicas, capítulo 33. Aí a Bíblia diz que, passando-se o tempo, ele também morre, e o seu filho Amon reina em seu lugar. O seu filho Amon começa reinando em seu lugar, e ele é mais mau do que o seu pai, começa a fazer tudo de novo, sabe, e peca contra o Senhor. Reinou apenas 2 anos, um homem muito mau. A Bíblia diz que os soldados lá bateram e guerrearam contra ele, do próprio exército, e o mataram. Mais tarde, a Bíblia diz que o povo de Judá mataram os assassinos de Amon e colocaram agora o seu filho para reinar no seu lugar. Agora vai vir o reinado de Josias, tá certo? Mas, como prometido, o nosso devocional se chama Nosso Lugar Seguro, e seguro mesmo só em Deus. Vamos ler? Começa o texto dizendo assim: a sombra traz vida, a sombra salva vida. Disse que a nossa irmã aqui, a irmã Débora, é uma mulher aposentada, e ela descobriu recentemente que a sombra, ela protege do calor solar, da situação ensolarada, e conforme ela vai plantando, ela ensina ao povo a plantar também árvore, porque ela entende que a árvore salva a vida. Eu achei interessante, sabe por quê? Dizem que as folhas da copa absorvem o calor solar, em decorrência desse calor solar, a copa da planta, as folhas, absorve isso. Sabe o que foi que o salmista Davi escreve sobre esta sombra? Ele fala um pouco sobre a sombra do Onipotente, a sombra cura. E depois ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, Ele fala aqui que não haverá insolação, porque nós estamos debaixo da sombra do Onipotente e do Altíssimo. Vamos para João? Para o vídeo não ficar tão longo, pois eu falei demais sobre os outros reis, Agora Jesus foi preso e ele está lá dentro do pátio, na casa do sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele começa questionando a Jesus, dizendo: o que tu tens ensinado aos teus discípulos e ao povo? E Jesus disse: olha, tudo que eu tenho ensinado foi público. Eu não falei a ninguém particularmente, eu falei para todos público. E tudo que eu falei em público,
os teus servos também sabem, né? Os fariseus sabem, todos vocês aí sabem. Então pode perguntar para eles. Aí a Bíblia diz que naquele momento, um dos soldados dá um soco em Jesus e diz: isso é maneira de responder a um sumo sacerdote? Aí Jesus responde para ele: bom, se eu respondi mal, me aponte o meu crime, dê testemunho que eu estou errado, mas se eu fiz a verdade, se eu falei a verdade, por que você me feriu? Aí a Bíblia diz que ali parou aquele primeiro julgamento, levam Jesus para a casa agora de Caifás, Deus eterno. E enquanto levam Jesus para a casa de Caifás, Pedro ainda estava lá na fogueira. Oh, Jesus, tem crente que gosta de uma fogueira. Ai, meu Deus do céu, não pode não, irmão, não é bom não, irmão. Tem gente que gosta da fogueira de Santo Antônio, da fogueira de São Pedro, da fogueira de São João. Irmão, sai dessa enrolada. Satanás só muda de nome. Esses altares aí são tudo de Baal, irmão. São tudo dos demônios, irmão. Pelo amor de Deus. Oh, Jesus amado, misericórdia. Deixa para lá, né? É tudo lenha, é tudo fogo, vai tudo queimar, né? Mas bom, Pedro estava numa fogueira. E aquela fogueira lá era só de lenha, só para se aquecer. Chegou alguém lá e disse: tu és um deles? Ele disse: eu não sou deles. Tá bom, continua lá na fogueira, tá bom? Depois a gente volta lá no Pedro. O texto de João mostra aqui que ele 3 vezes na fogueira. Aí de repente alguém olha para ele e diz assim: mas espera aí, tu é um deles, tu estava lá no bosque com eles. Aí nessa hora Pedro disse: não sou. Aí o galo canta, cumprindo-se assim as palavras de Jesus a Pedro. Que triste, não é verdade? Assim finaliza o julgamento na casa de Caifás. Aqui no texto de João não fala muita coisa, mas agora levam Jesus para o governador romano, Pilatos. Quando Jesus chega na casa do governador Pilatos, né, o governador Pilatos chama Jesus e interroga. Mas Pilatos interroga logo os judeus e perguntam: por que trouxeram este homem? Aí disseram para ele: nós trouxemos este homem porque ele cometeu crime. Se ele não tivesse cometido crime, nós não traria ele aqui. Aí Jesus disse: mas e por que vocês não julgaram? Pilatos disse: e por que vocês não julgaram na sua própria lei? Aí eles disseram: é porque na nossa lei a gente não tem permissão para executar o homem, só tu, né? Aí Pilatos disse: então tá bom, entra. Aí Jesus entra lá. Pilatos pergunta, olha só que Pilatos pergunta: você é rei dos judeus? Em João escreve dizendo o seguinte, que Jesus disse assim: tu dizes isso de tu mesmo ou outros te disseram? Jesus respondendo com pergunta. Eita! Aí Jesus respondendo disse assim: o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, o povo me amaria. Aí Pilatos diz assim: logo tu é rei? Aí Jesus disse: não, tu disseste. Porque Pilatos não havia perguntado: tu és rei judeu? Tu disseste. E Jesus continua dizendo: eu vim para falar a verdade, né? E aqueles que ouvem a verdade me ouvem. Aí Pilatos pergunta: o que é a verdade? Em seguida Pilatos levanta-se mais uma vez, vai até o povo e diz: olha, eu não vejo nenhum crime neste homem para que o julgue. Mas, pela lei de vocês, dizem que toda Páscoa temos que soltar um homem, pela lei de vocês. Então tem um homem preso aqui na Páscoa. Vocês querem que eu solte Jesus, o rei de judeus? Ou vocês querem que... Aí eles gritaram: solte Barrabás. Queremos Barrabás. E com Jesus o que eu faço? E eles gritaram: crucificam, crucificam. O mestre está rumo à crucificação. Vamos acompanhar.